Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com um atleta medalhista que inspira outras pessoas pela sua força e a sua vontade de vencer. Uma pessoa que supera desafios e não tem medo de buscar novas conquistas. Então, você ficou curioso aí para saber quem é que vai estar aqui hoje com a gente? Não saia daí, porque o Tocando em Frente com Rose Modesto volta depois da vinheta. E aqui com a gente, Yeltsin Jacques. Amigo, seja muito bem-vindo. Você que é uma referência para nós, do Mato Grosso do Sul, do Brasil. É um orgulho, né, para nós que estamos aqui de Campo Grande, saber que você é nascida aqui nessa cidade. É de Campo Grande para o mundo e eu tenho assim, um respeito muito grande pela sua história, né, pela sua força, pela sua simpatia, pela sua dedicação, pela inspiração que você se tornou para tanta gente, não só mais em Campo Grande, não só mais no Mato Grosso do Sul, não só mais no Brasil, mas para todo mundo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rose, obrigado. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí. E para mim é uma honra poder estar aqui, poder contar um pouco da nossa história com vocês e sempre tocando em frente, né, Rose? Sempre focando, focado nos próximos trabalhos. A gente está muito bem, trabalhando muito bem. Sim. É um ano que tem tudo para ser um ano iluminado, um ano abençoado para a gente. E é um prazer poder estar aqui, poder estar nessa manhã com vocês, compartilhando aí com você, com toda a galera que está acompanhando a gente aí, um pouco das nossas perspectivas para esse ano de 2024. Sim. Poder estar contando um pouco da nossa história Com também, certeza. tentar estar inspirando as pessoas aí a cada vez mais estar seguindo, mostrando o esporte como uma ferramenta transformadora de vidas, né, que a gente Sim. sempre apresenta, o esporte como uma ferramenta transformadora, com toda a transversalidade do esporte, que ele ajuda na educação, ajuda na cultura, ajuda no conhecimento. Então, poder estar compartilhando isso com você nessa manhã, para mim é maravilhoso. Eu tenho a agradecer mesmo o convite e a honra de poder estar aqui com vocês. A gente que agradece demais, né? De verdade mesmo, é uma honra muito grande. Você que durante esse ano foi um ano de tantas conquistas, né? De tantas vitórias e com certeza também de muito trabalho, de muita dedicação e de grandes desafios. Mas olha só, você que é atual campeão, né, paralímpico nos 1.500 metros e agora campeão mundial, né, também da prova, acabou de ser campeão lá em Paris, né? Foi campeão em Santiago, né? Foi Nos Jogos nos Jogos Pan-Americanos, Pan-Americanos Santiago, agora e agora campeão mundial lá em Paris. Mas assim, antes da gente falar de tudo isso, eu queria que você falasse para nós, né, aqui, nós estamos no estúdio, mas para quem está nos acompanhando, né, como é que foi o início disso tudo? Você nasceu, Edson, com baixa visão, né? E a gente sabe que, às vezes, eu conheço muitas famílias que, às vezes, têm filhos, né, com alguma deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência. A gente sabe que é um grande desafio, né? O coração dos pais fica apertadinho, não sabe como é que vai ser, né? E você também, né, como filho, como é que foi esse início de tudo? Ah, com certeza, né, Rosângela? O coração dos pais ele fica um pouco apertado. Eles me contam hoje bastante, assim, como foi no início, né? Meu pai, minha mãe, minha avó que percebeu que eu quando passava brinquedo na minha frente, eu tinha 6 meses de idade, passava brinquedo e eu não reagia. Sim. Então minha mãe falou, ó, como que esse guri é quietinho? Minha avó falou, esse guri não tem nada de quietinho, você leva ele, procura um médico, ele tem algum problema. E aí minha mãe me levou com 6 meses, na época aqui em Campo Grande a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, acesso a equipamentos médicos, a boa estrutura. Meu pai teve que vender uma moto que ele tinha na época e me levar para Belo Horizonte para fazer os exames lá, exames que hoje a gente tem aqui com toda facilidade, mas na época... Sim, na época era mais difícil. Estamos voltando ali para 1992, né? Sim. Então a gente não tinha acesso aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, foi para Belo Horizonte, fez os exames, quando voltaram foi diagnosticado mesmo com 2 anos, tinha amarose congênita de Leber, que é uma degeneração tapeto-retinal, uma má formação na retina. Sim. A minha retina ela nasceu quase toda fechada, então ela não capta a luz. Ela capta muito pouca luz, ela percebe alguma claridade, alguma coisa com muito pouca luminosidade. Então, na época, meu pai assustou bastante, assim, sofreu bastante o baque, né? O baque que dá para qualquer ser humano. Você imaginar, pô, e agora? Meu filho tem uma deficiência, o que eu vou fazer? E
a partir daí minha mãe também sofreu aquele primeiro baque, mas ela falou, não, Foi atrás, né? eu vou atrás de recursos, procurou o SMAC, que tem até hoje em Campo Grande. O SMAC faz um trabalho maravilhoso, né, maravilhoso ali, desde sempre, né? Na época, minha mãe me colocou no SMAC, eu tinha 2 anos. Até eu sempre brinco, o menino que me chamou para correr a primeira corrida, Sim. trabalha no SMAC, ele me conhece, ele fala, eu te conheço, te peguei no colo. Olha só. Eu te peguei no colo, eu trabalhava na cozinha do SMAC, te peguei no colo com a sua mãe. Olha isso. E me chamou para correr, me colocou no mundo da corrida com 16 anos. Com 16? Você tinha 16 anos? 16 anos. Nisso eu já comecei comecei desde sempre ali no SMAC, nos projetos. Fiz natação, joguei futebol, fiz judô, comecei no judô com 12 anos. Aí dos 12 aos 16 lutei judô, até os 17 ali ainda fui meio já enrolando no judô, mas... Mas não tinha se encontrado ainda, né? A corrida era minha... O próprio sensei que me treinava já brincava, falava, a corrida é sua praia. O sensei até hoje tem uma super amizade com ele, mas ele, não, você tem que correr, a corrida é sua praia. E assim, mas nunca também deixei de estudar, minha mãe sempre me incentivando, com todas as dificuldades, né? Hoje a gente tem muito acesso, hoje a gente tem... Você põe um celular, um tablet em PDF, um computador, a pessoa com deficiência, o computador lê, o tablet lê, mas na época a gente não tinha muito isso, então era aqueles livros ampliados que você chegava Você pedia no começo do ano na escola, ele chegava no final do ano, já tinha terminado o ano e você recebia o livro do ano passado, que vinha ampliado. Na época, para mim, vinha em fonte 18, fonte 24, que a minha patologia era degenerativa, ela foi degenerando ao longo do tempo a minha visão. Então, quanto maior foi avançando, mais foi avançando a idade, maior foi ficando a dificuldade, até de enxergar, né? visual. Então, teve toda essa parte de assistência ali que a gente precisou, mas meus pais nunca desistiram, sempre acreditaram, sempre falaram, não, vamos buscar o melhor que a gente puder, vamos atrás, foram atrás de tecnologia, minha mãe até tentou de algumas maneiras ver se existia algum tratamento fora, no exterior, alguma coisa assim, não existia, como não existe até hoje, a gente tem alguma esperança, meu médico fala que tem alguma esperança em célula-tronco, né? Certo. Hoje também tem alguns tipos de tecnologia, microchips, alguma coisa assim que pode vir a me beneficiar daqui a alguns anos. Não só eu, como todas as outras pessoas com deficiência, né? A gente acompanha muita evolução tecnológica, né? Até para hoje cadeirantes, pessoas com comprometimento físico-motor, hoje tem muita tecnologia. Então a gente tem muita esperança aí que as coisas vão avançando cada vez mais, a ciência vai avançando cada vez mais. Minha mãe sempre buscou isso, mas assim, como não tinha, além dela fala que ela tem essa esperança até hoje, né, de encontrar uma cura para minha visão. Mas enquanto não aconteceu, a vida não ficou parada, né? A gente foi atrás, Você começou a correr então aos 16, estava falando? Aos 16 anos, iniciei aos 16 anos. Comecei numa corridinha de rua que tinha aqui em Campo Grande, circuito Sesc. Olha, eu lembro. Ainda lembro, tinha as etapas nos bairros, né? Fazia as etapas nos bairros, era bem legal. A gente está inclusive querendo copiar esse modelo para trazer de novo para Campo Grande. Vamos ver se vai dar certo. Que é bacana, né? Movimenta bastante. Movimento, inscrição gratuita, as crianças humildes. Eu mesmo, na época, E dá para descobrir talentos, né, Wes? Foi o seu caso, né? O meu caso foi um desses. Meu, como vários outros atletas aqui, na época a gente não tinha condição de pagar como é hoje uma inscrição de corrida. Então, se eu falasse para minha mãe, preciso de uma inscrição de corrida, ela ia fazer das tripas coração para pagar, mas assim, eu ia tirar até do orçamento dela de se alimentar, de ter comprar alguma coisa. Então, a gente tinha esse circuitinho de bairro, corria ali. Aí tinha a última etapa, que era 10 km, que era na Afonso Pena, que fechava o ano ali. Aí você foi nessa também? Fui nessa e corri até com o número errado, não sabia correr. E quem era o teu treinador nessa época? Era esse menino do Era esse menino que trabalhava na cozinha? Trabalhava na cozinha, ele não era treinador. E a professora Thelma, na época, era diretora lá, então ela deixava a gente ficar lá. Às vezes a gente jantava lá. Que ele tinha que terminar de fazer o serviço dele, aí a gente saía para treinar. Ele pegava a cordinha e a gente saía para correr na Afonso Pena. Olha isso. Corria na Afonso Pena, corria no Parque das Nações, assim, sem estrutura, sem conhecimento nenhum. E fui para esse circuito Sesc e corri muito bem. O pessoal falou, você tem que correr, cara. Aí me chamaram para ir correr um brasileiro escolar em Brasília. O pessoal do Sesc que chamou a primeira vez? Não, foi o pessoal que viu, foi o pessoal da CEMED. Ah, da CEMED. Viu eu correndo, aí o pessoal da Advins também ficou sabendo que eu estava correndo bem. Aí a Advins, que era responsável, a Advins era mais responsável pelo esporte na época aqui no Mato Grosso do Sul. E o deficientes visuais, né? E o SMAC, ele prestava parte de cursos e tal, mas sempre também incentivou o esporte. Aí a gente me chamaram para correr em Brasília, fui com o pessoal da Secretaria de Educação e Brasília Escolar, já bati o recorde escolar
Olha só. Ganhei as provas, ganhei as 2 provas. Foi a primeira vitória? Primeira vitória em competição paralímpica, assim, de grande nível, foi lá. De lá já me viram correr, o Comitê Paralímpico já me viu correr. No outro ano já entrei no circuito nacional já com o RAT, que é Hotel, Alimentação e Transporte, que eles selecionam os atletas de mais destaque, né, no Brasil. Já entrei no 2008, 2009, já estava no Campeonato Mundial de Jovens nos Estados Unidos, Colorado, com 17 anos. Peraí, só para a gente entender, essa etapa da CEMED você estava... 2007. Foi 2007. 2007. 2 anos depois você já depois estava no Mundial? Já estava no Mundial de Jovens. Nossa. E com 17 anos, e no mesmo ano, no final do ano, já estava no Campeonato Parapan-Americano de Jovens em Bogotá, na Colômbia. Que coisa então bacana. tive em 2 países ali com 17, 18 anos. 2009, né, que eu completei 18 anos em 2009. E tive em 2 países, então assim, a partir daí eu já comecei a ver o esporte como essa ferramenta transformadora e trazendo oportunidades mesmo, de transformar minha vida, de conhecer o mundo. No outro ano já estive disputando os Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na África e Moçambique. Então assim, na época, nunca imaginei ir para Moçambique, ainda mais tão rápido, né, tão breve. Tão rápido. E já depois, logo no outro ano, já fui pro Campeonato Parapan-Americano adulto, foi em Guadalajara. Foi a primeira grande competição, até eu brinco que eu trago sorte para o esporte paralímpico brasileiro. Foi a primeira grande competição que o Brasil ganhou no geral. Foi a primeira grande competição que a seleção brasileira foi a mais bem colocada no quadro de medalhas. E nessa parte, depois dessa parte da sua ida para o primeiro Mundial, ali você já tinha alguém que era um treinador mais oficial? Ali eu já tinha, né? Ali já, a partir do momento que eu já ganhei o Brasileiro Escolar... Você já a partir dali, você falou, opa, agora a coisa ficou séria, né? O pessoal já buscou, o próprio pessoal da CEMED já conversou, foi atrás do professor Valdir, que até a gente perdeu o professor Valdir agora há pouco tempo. Sim. Formou muito atleta aqui no Mato Grosso do Sul também. Sim. E foram atrás dele, me colocaram, o professor Silas me colocou para treinar com ele. E aí, a partir dali, depois ele me passou para treinar com o professor Arantes, né? Que até hoje é um cara aí que acompanha, que está aí, que está no Mato Grosso do Sul, está muito bem. E o professor Arantes começou a treinar a gente, isso até esse Parapan de Guadalajara, que foi a minha primeira competição adulta. Sim. A partir do momento que eu fui para Guadalajara, eu comecei a ser muito bem visto já pelo Comitê Paralímpico, e daí fui treinar com o professor Fábio Breda, assim, já conversando com o professor Arantes, tudo certo, ele falou, não, é oportunidade para você, oportunidade para você crescer, oportunidade de vida. Que bacana, e fui treinar com o professor Fábio Breda, que é o professor, era o professor então responsável pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, pela seleção de meio fundo e fundo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Agora, olha que coisa interessante, ouvindo você falar, a gente percebe uma coisa muito forte, né? O quanto que esse atendimento, né, das entidades que trabalham fortalecendo a inclusão, né, levando acesso a todo mundo, independente das suas dificuldades, das suas diferenças ou de algum tipo de deficiência. O SMAC, tudo começa ali, né? Tudo começa ali, com certeza, o terceiro setor, né? Foi ali no terceiro setor fazendo a diferença, fazendo a diferença. É quem faz a diferença no Brasil, né? A gente fala faz a diferença. Chega onde o poder público não consegue chegar. Exatamente, chega nas comunidades, chega na base, né? Chega na base, incentiva através de tantas atividades, né? Tanto no esporte, hoje você pega, o Yeltsin hoje, eu como Yeltsin hoje, super atleta de alto rendimento, a gente tem apoio, a gente é a inspiração para essa juventude, para as crianças que estão começando, mas não é o Yeltsin hoje, o Yeltsin como atleta, e sim o terceiro setor, as instituições que vão chegar na base, que vão chegar nas comunidades, que vão pegar esses jovens lá de baixo e mostrar para eles, você pode ser um Yeltsin, você pode chegar a ser o que o Yeltsin se tornou, tá no campeonato mundial, a conhecer. Hoje eu conheço 18 países e alguns deles como a França. 18 países? 18 países, como a França, já fui inúmeras vezes, né? Foi meu segundo mundial agora na França, em Paris, então já tive em Lyon também, fui vice-campeão mundial em Lyon. Então, assim, tô indo agora para o Japão pela segunda vez. Olha isso. Então, assim, são oportunidades que o esporte transforma. Mas é o terceiro setor ali, as instituições que vai pegar esse atleta da base, que vai mostrar para eles, eu vou apresentar para vocês o Yeltsin. Eu vou contar a história de vida do Yeltsin ali, que começou aqui em Campo Grande, começou no SMAC, começou na Divins, começou na base da base do esporte. A gente muitas vezes nem pensava, eu vou transformar o Yeltsin num superatleta. O superatleta, ele é 1 em 1000.
É verdade. Eu vou transformar o Yeltsin primeiro num super cidadão. É isso. Num cara de bem, num cara Que é o que ele mais vai ter importante, oportunidade né? de cursos, de estudar, de fazer a melhor escolha de vida, né? A melhor escolha possível de vida. Ele pode se tornar um estudante, ele pode se tornar um advogado, um médico, o que ele quiser se transformar. Ele vai e ele vai ter a oportunidade do esporte. Se ele quiser lutar judô, taekwondo, ciclismo, o que Vai ele se quiser, encontrar ele vai ali, se né? encontrar. Na verdade é isso. Essa Exatamente. grande oportunidade que o SMAC deu para você naquele momento, depois a CEMED, enfim, Sim. as instituições, né, que entenderam a importância, a você e tantas outras pessoas. Yeltsin, na verdade, nós vamos chamar o intervalo e eu quero voltar depois falando um pouquinho, porque a gente fala aqui das coisas positivas, né, dos bons resultados, você ser um campeão mundial, paralímpico, enfim. Mas por trás disso, viu, gente, para chegar nesse nível tem muito trabalho, tem muito treinamento, tem outras pessoas, tem uma mulher muito importante na vida dele, que nós vamos falar um pouquinho da Jana aqui. Então nós vamos chamar o intervalo, tá, amigo? Daqui a pouquinho a gente volta e você que está nos acompanhando, não saia daí, porque a história desse grande, primeiro cidadão, um homem, né, um jovem homem e também de um grande atleta, que leva o nome do nosso estado para todo mundo e que tem nos dado muito orgulho. Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Tocando em Frente com Rose Modesto e hoje nós estamos recebendo aqui um grande atleta, uma referência no esporte, né, do nosso país e é daqui, né, da nossa casa, de Campo Grande. O Yeltsin, que tem aí, já acumula, né, muitas medalhas, campeão mundial, paralímpico, enfim. Então, você que chegou agora, você está conhecendo um pouquinho mais da história desse grande homem aqui. Yeltsin, me fala uma coisa. A gente fala dos títulos, né, dos países. Quantos países você falou? 18? 18 países. Já esteve em 18 países, gente, sabe? Saindo daqui, de Campo Grande, né? Medalhista, coleciona aí, tantas medalhas, mas ninguém fala, às vezes, do dia a dia. Como é que é o dia a dia do treinamento? Quantas horas por semana? Como é que é essa dedicação? Com certeza, né, Rose? Por trás de todas as conquistas aí, a gente tem um dia a dia, tem muito trabalho, muito trabalho. Tem uma equipe fantástica que está ali comigo o tempo todo. A gente treina ali em torno de 6 a 8 horas por dia, isso incluindo musculação, rodagem, treino de tiros, treino específico, fisioterapia, cuidados médicos, toda essa estrutura, né? Então a gente tem toda a nossa equipe ali, fisioterapeuta, o pessoal da Biofísica ali, o Gabriel, médico, o Dr. Renault, que é o que cuida da gente da parte de recuperação, ortopedia. Então a gente tem toda essa equipe. A minha esposa, que é uma pessoa fantástica, né? A Janaína. Janaína é incrível, né? Tá sempre apoiando em tudo, né? Em tudo. A gente brinca que ela é treinadora, é motorista, é manager, é social media. Ela é aquela pessoa que acompanha a gente ali em tudo, tanto para mim como para os guias também, os meninos dos guias, que tem que estar sempre muito bem. Ela fala que assim, ela cuida dos guias como se ela estivesse cuidando de mim, porque eu tenho que estar bem e eles também têm que estar bem. Sem eles, eu não consigo correr, então não tem como. Eu preciso que eles estejam no 100% deles e ela cuida deles, cuida de toda a equipe. Então, são muitas horas de trabalho ali que a gente está junto, é uma família mesmo. E toda a nossa equipe ali, fisioterapia, médico, todo mundo junto para a gente chegar nas competições alvo muito bem, né? Com essa preparação. Essa última que você participou agora em Paris, que foi o Mundial, né? Você estava disputando ali com quantas pessoas? Eu não vou lembrar exatamente, mas se não me engano eram 8 países. 8 países? 8 países, nossa. Eram 16 atletas, se eu não me engano. É uma disputa difícil, né? Porque eu não lembro certinho, porque são semifinal e final, né? 1.500 é semifinal e final, porque você corre um dia, a semifinal, classifica e você corre a final no outro dia. Você fez em quantos segundos, em quanto tempo? 4 minutos 03 Você ganhou uns segundinhos aí a mais, não foi, dessa vez? Não, uns segundinhos a menos, né? A menos, aliás. Deu uma pioradinha, na verdade, no resultado. Eu tinha corrido em Tóquio 3:57:60 e agora eu corri 4:03, 6 segundos de diferença ali, E né? o segundo lugar ficou ali pertinho? O segundo lugar foi o japonês de novo, o mesmo japonês que foi em Tóquio, que eu vou pegar ele agora em Kobe, no Japão também. O japonês tá atrás aí, viu? Não, e agora ele vai estar com sangue no olho, que ele vai estar em casa, né? Ele vai estar bem. Sim. E assim, o Campeonato Mundial vai ser o grande teste antes dos Jogos Paralímpicos de Paris, que vai ser em maio, no Japão, então eles vão estar muito bem preparados. O treinador deles é muito inteligente, muito estudioso. Ele
converso com ele, gosta muito de mim também. Então é um cara fantástico e ele é um cara muito estudioso. Então você vê ele acompanhando os atletas, ele está o tempo todo me filmando, ele sabe a minha biomecânica, ele tem aquela câmera térmica, que ele filma a parte de calor, onde eu estou superaquecendo meu corpo, Nossa, quais são os pontos que eu... O japonês em si ele é muito estudioso, né? Ele é muito inteligente, então ele usa as partes onde eu estou quebrando. Eu sei que ele está me estudando muito, todas as competições ele está ali, ele está me cuidando. Então, assim, eu sei que eles vão estar muito bem, e eles vão vir muito bem agora já em Kobe, já espero pegar eles muito bem. Só que aí a gente tem a Janaína, né? Que a Janaína estuda pra gente também. Janaína... Lógico, tem a tecnologia deles, mas você tem a Janaína do seu lado. Tem a Janaína do meu lado, que é pra salvar a gente mesmo. E ela pega todas as provas também dos Jogos Pan-Asiáticos, pra estar estudando os detalhes das provas dele e me passando os pontos onde eu posso estar ganhando deles. Igual o toque ela me passou na chegada, geralmente ele não é tão veloz, tão explosivo como eu. Então ela passa essas estratégias, faz essa definição de estratégia pra gente e aí a gente sabe ali os pontos, né? E o treinador deles também faz a mesma coisa pro lado deles, então vai ser uma briga muito boa. A gente espera que vai ser uma grande prova, tanto em Kobe como em Paris. Agora, Yeltsin, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui para quem está nos assistindo, em algum momento, no início mesmo da sua infância, adolescência, naquele momento ali, pelo fato, né, de você ter a dificuldade com a visão, em algum momento você chegou a ficar, tipo assim, poxa vida, será que eu vou conseguir, né, realizar meus sonhos porque eu tenho uma deficiência visual? Isso te deixou para baixo, te deixou desanimado? Você se sentiu fragilizado pela sua deficiência e às vezes até não acreditando que você pudesse realizar sonhos? Como é que foi esse momento? Você passou por isso já? Acho que assim, momento de baixa, às vezes um momento que você fica um pouco triste, que todo mundo tem, né, Rose? Independente da deficiência. Independente disso, né? Independente da deficiência ou não, assim, às vezes você fica, até no esporte não, no esporte eu nunca pensei em desistir, sempre acreditei muito, sou apaixonado, né? Então, no atletismo. Agora na vida, às vezes você fala, pô, é difícil, pô, eu tenho uma deficiência, às vezes as coisas são um pouco mais difíceis, mas, pô, eu tenho que viver, não tem jeito, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, o mundo não para, o mundo não me espera. Então, assim, às vezes... poxa, eu tranquei uma faculdade em 2012 aqui em Campo Grande, falei, vou atrás do meu sonho, vou treinar, vou buscar o esporte. E aí tem noite que você passa assim, você fala, pô, e será que vai valer a pena? Porque o esporte dói muito, o esporte no início, ele não te valoriza, ele não valoriza o atleta. O esporte, acho que como toda a carreira, né? Você demora um pouco a crescer, não só um nível superior à faculdade, quando você está ali estagiando, você está na faculdade, você não vai ter o valor como quando você chega lá e você é um profissional formado. Então o atleta também é a mesma coisa, a iniciação ali, a base é muito difícil. Então assim, você fica meio, pô, será que vai dar certo? E se eu me lesionar? E se eu tiver alguma coisa? Aquelas dúvidas que vão aquelas pintando, dúvidas né? mas assim, no aspecto geral, pela deficiência, acho que até pela própria criação que eu tive pela minha mãe, desde a base, incentivou muito e falava, a importância da família, né, nesse momento, falava, né? não, o meu filho vai ser o que ele quiser ser, ele vai ter oportunidade de escolha. E assim, aí sempre brinquei, sempre tive amigos ali, então nunca tive essa... Falar assim, eu não vou conseguir por ter deficiência, não. É isso. E aqui, gente, vocês que estão nos acompanhando, né, nós estamos falando aqui com um campeão, que é nosso, que é o Yeltsin, e falando um pouquinho da importância da gente acreditar no sonho. Independente das dificuldades, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Não é só a pessoa que às vezes nasceu com alguma deficiência, no caso dele, uma deficiência visual. Problema todo mundo tem, né? Isso é sempre aquela velha frase, escolha, né, o seu difícil e siga com muita fé, com muita determinação. Nada cai do céu mesmo, né? Embora a fé pode fazer a gente alcançar tudo aquilo, né, que a gente sonha, mas tem que ter muito trabalho, muita dedicação, né? E é o que ele fez no sonho dele, que é o esporte, e hoje está aqui. Vem de uma família simples, né, Yeltsin? Uma família humilde. Nasceu com uma deficiência visual que muita gente, talvez, que estava por perto, falou, puxa vida, né? Poxa, que pena que seu filho nasceu assim, né? Não vai poder realizar tudo que queria. Isso não existe. Não tem barreiras, né, para quem sonha e luta pelo seu sonho. E nós estamos aqui já partindo para o final do nosso programa, né? E de onde você saiu, onde você chegou e onde ainda vai chegar, né? Colecionando medalhas, campeão, já passado por 18 países, campeão mundial, campeão paralímpico, enfim. Eu queria que você deixasse nesse finalzinho
do nosso programa uma fala até motivacional mesmo, né? Porque você vai falar agora pela sua história, né? Sim. Então, o que você falaria para uma família, né, que tem filhos, independente de ter alguma deficiência ou não, mas para um filho que tem alguma deficiência, que às vezes o pai está com o coração apertado, a mãe está com o coração apertado, ou a própria pessoa que às vezes está se sentindo limitado, né? Sim. Por ter alguma dificuldade de se locomover, ou de enxergar, de ouvir, enfim. Qual a palavra que você daria, baseado na sua história de vida, meu amigo? Rose, até complementando o que você disse, né? Eu sempre também carrego uma frase comigo que é do Henry Ford. Acredite, né? Se você acreditar que é possível, é possível. O cara foi o criador do sistema Ford, do Fordismo, né? Então, o que você acreditar é possível e o que você acreditar que não é possível, não é possível. E assim, eu vim aqui de Campo Grande, uma família simples, igual você falou. A minha mãe é técnica de enfermagem, foi técnica de enfermagem, trabalhou no Dona Neta, no Guanandi, e escolheu transformar a minha vida. E eu escolhi junto com ela. Acho que o trabalho, a decisão também foi a decisão sua, né? também foi minha. Ela não poderia fazer se eu não quisesse, eu não poderia fazer se ela não quisesse. A gente escolheu transformar a vida. Então, acho que assim, tá muito da sua escolha, tá muito de você levantar. Você tem que ter fé, tem que acreditar, mas tem que trabalhar muito naquilo que você quiser. Se você quiser de qualquer profissão que você tiver, qualquer área que você tiver, você tem que trabalhar muito, você tem que acreditar, você tem que levantar cedo. Vai doer, não tem jeito. Isso. Sempre brinca que vai doer, mas não tem jeito fácil, né? O esporte ele dói demais, o alto rendimento ele dói demais. É o processo, né? Se você escolher estudar, você vai ter que passar noites em claro, você vai ter que se abdicar de aquela saidinha, se abdicar de final de semana, às vezes se abdicar de uma convivência com a família para você poder transformar a sua vida, para você poder acreditar. Então, a esperança, ela tem que estar junto, a vontade de trabalhar e a vontade de acreditar, acreditar, ele tem que estar junto. Então, o Henry Ford sempre fala, né? Acredite que é possível. Maravilha. Então, a mensagem que a gente quer deixar hoje para todo mundo aqui, né? Acredite. Acredite, gente. Acredite sempre. Independente, não tem sonho, né? Sonho impossível, não existe. É questão de tempo. Às vezes o tempo não é nosso, às vezes não, nunca é nosso. O tempo é de Deus. É de Deus. Né? Então nós precisamos sonhar, trabalhar, porque no tempo certo, pode ter certeza que a gente vai realizar todos os nossos sonhos. Eu sempre falo agradecer aqui, a Deus por mais um dia de vida, né? É mais um dia para você tentar. É mais um dia. E eu sempre falo aqui, Eltis, que processo não tem nada a ver com propósito. Exatamente. O processo, ele é fundamental. Nós vamos passar pelo processo. É o que você falou, é dolorido, né? É desgastante, é trabalhoso, mas a gente vai viver o processo, vai viver o propósito. O processo, às vezes, ele é mais quando você olha para trás, como eu cheguei nos Jogos Paralímpicos ali em Paris, você olha para trás, o processo ele é mais gratificante. É mais gratificante. Te dá mais aprendizado. Valeu a pena, né? Do que o próprio auge ali quando você chega. Sem contar que é no processo que a gente está sendo preparado. Exatamente. Então, se você está passando por um processo, mesmo que seja dolorido, não se esqueça, você só está sendo preparado para aquilo que ainda vai acontecer na sua vida, viu? Amigo, obrigada. Obrigado. Um beijo para você, um beijo para a Janaína, sua esposa, um beijo para toda a sua equipe que te acompanha. Mais uma vez, gratidão por nos representar tão bem. Sucesso em 2024, nós vamos estar aqui. Você vai estar lá, mas nós vamos estar aqui torcendo, tá? E pedindo a Deus que você traga mais uma medalhinha aí para nós, obrigado, tá? Um grande abraço para você. Obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada pela audiência. E se Deus quiser, até o próximo sábado com mais um Tocando em Frente com Rose Modesta. Até lá.